é que era os nossos hábitos, os nossos costumes, né? Há 20 anos atrás, como era diferente, né? Mudou demais da conta as coisas, né? Mudou a forma da economia, a forma de ganhar dinheiro, a forma de gastar dinheiro, tudo mudou. Até os relacionamentos hoje mudaram. Hoje as pessoas se relacionam muito mais através da internet do que a relação pessoal. Mas a criança, ela só conhece o mundo dela e aquilo que os adultos ensinam para ela. E daí que eu gostaria de dizer aos pais, ao Timóteo, a Cilinha, né? O quanto é importante educarmos os nossos filhos da maneira correta, da maneira certa que deve ser educado. Como os pais têm estado ultimamente cada vez mais distante de casa, né? Por causa do mercado de trabalho, né? Seja para sustentar o lar, seja para angariar mais bens. O fato é que nós acabamos distanciando um pouco das nossas casas e, de um jeito ou de outro, acabamos também deixando um pouco nossos filhos de lado. E isso é um perigo muito grande. Por que é um perigo? Porque nossas crianças acabam-se sendo educadas pela internet, pela televisão, pelos coleguinhas, e isso com certeza não tem um final muito feliz. Etapas têm sido queimadas no desenvolvimento dos nossos filhos, fazendo com que a criança atinja a idade adulta ou se torne adulta antes da idade propriamente dita chegar no ponto certo. Enquanto eles deveriam ainda estar brincando, eles já estão preocupados com coisas de como entrar na internet, vendo coisas na internet que os pais, se soubessem, não deixariam o celular na mão de criança. É muito perigoso. Crianças hoje têm visto na internet e chegado nas suas mãos vídeos pornográficos com todo tipo de cena pornográfica possível, com crianças de 3, 5 anos de idade. E os pais não estão nem aí, parece que nós estamos todos cegos, parece que não temos muita noção do que está acontecendo à nossa volta, parece que nós acreditamos que com nossos filhos nunca vai acontecer nada, só acontece com os outros. Mas tem algo que ao longo dos tempos nós temos que parar para pensar, que é a importância de educarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Nós temos que saber que os valores divinos, eles são imutáveis, eles não mudam porque as eras vão se evoluindo, porque a tecnologia vai se evoluindo. Os termos dados por Deus para a educação dos nossos filhos nunca vão mudar. Se nós observarmos desde os primeiros livros da Bíblia, nos ensina como educar os filhos. E quando nós chegamos lá no capítulo 6 de Deuteronômio, nós vamos encontrar um texto lindo, maravilhoso, que eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que cumpram na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor seu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em guardar, para que bem te suceda e muito te multiplique, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e a ensinarás aos teus filhos, assentado na sua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-se. Também a atarás por sinal nas tuas mãos, e serão por frontais entre os seus olhos, e as escrevereis nos umbrais de sua casa e nas tuas portas. Esse texto, ele fala tudo o que nós precisamos como pais para educar os nossos filhos. E aqui eu vou dar 4 dicas para os pais que estão aqui, que ainda têm filhos crianças. Primeira dica:
você deve ensinar os valores divinos aos seus filhos. Os valores deixados por Deus para nós, é para nós vivermos nele e ensinarmos eles aos nossos filhos. É isso que eu li aqui no primeiro versículo. Esta é a lei, esses são os decretos, essas são as ordenanças que o Senhor teu Deus ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês cumpram. Então, nós como pais, vocês como pais de crianças ainda aqui, não fujam da responsabilidade de educar vossos filhos, de ensinar vossos filhos. A escola e a igreja procuram ensinar sim, mas elas não têm a responsabilidade que vocês como pais têm de educar os seus filhos. Os valores que eles aprendem tem que ser com vocês, não é com o professor, a professora, não é com o pastor, é com os pais. Se vocês não derem exemplo dentro das suas casas, como seus filhos aprenderão? Segunda dica: cuide da saúde emocional e espiritual dos seus filhos. A grande maioria dos problemas emocionais dos filhos acontecem por causa da briga dos pais. Porque o pai chega nervoso em casa, desconta na mãe, e o filho ainda novinho, ele está vendo e está escutando. Porque a mãe não faz os trabalhos da casa e o pai chega e vem aquela bagunça toda, e o pai então começa a reclamar, o filho está vendo tudo aquilo. Por isso, queridos, nunca desconte os seus problemas na vida dos seus filhos. Lembra de uma coisa: a sua raiva pode passar, mas a marca que você vai deixar na vida do seu filho pode durar para sempre. Ela não acaba na hora ali. A saúde espiritual do seu filho também é muito importante. Hoje, o seu filho está olhando para você e vendo quais são os seus valores. Quais são os seus valores? E não adianta depois reclamar, depois de velho, meu filho não sei o quê. Como você cuidou do filho? Como você tem cuidado do filho hoje? Qual plantio você tem feito? Eu costumo dizer o seguinte: se nós plantarmos trigo, nós corremos o risco de colher joio. Mas se nós plantarmos joio, nunca colheremos trigo. Então plante coisas boas, porque a chance de colher coisas boas é enorme. Mas quando você planta coisa ruim na vida dos seus filhos, a colheita com certeza não vai te agradar. A terceira dica que eu quero dar aqui: priorize a formação dos seus filhos. Cuidar dos nossos filhos é um trabalho para a vida toda. Aqui no versículo 7 que eu li, diz o seguinte: ensina-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado na sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver deitado e quando se levantar. Nós percebemos nessa passagem aqui que a educação deve ser desenvolvida e deve envolver o nosso dia a dia com nossos filhos. A comunhão no nosso lar é na casa que aprende. Às vezes o pai quer dar uma de honesto disso e aquilo, o telefone toca e fala assim: fala que o papai não está não. Está errado, você está falando uma coisa e está ensinando outra diferente para o seu filho, e ele vai aprender a mentir com você. Se você gosta de fazer maus negócios com os outros, passar a perna nos outros, saiba que seu filho vai aprender exatamente aquilo. Então em casa, em todos os momentos, nós temos que procurar passar coisas boas para os nossos filhos. Quarta e última dica: encontre maneiras criativas de educar os seus filhos. O versículo 8 e 9 aqui, eles são um versículo que parece que a gente não entende direito, mas ele diz o seguinte: amarre-as, está falando da palavra de Deus, amarre-as como um sinal nos seus braços e prenda elas na testa. Escreva nos batentes das suas portas e também na entrada dos seus portões. Geralmente, aprender as coisas boas, nenhuma criança quer. Toda criança nasce com o mesmo espírito que tinha Adão, espírito de rebeldia. Mas é de, como dizia um pastor amigo meu, é de pequeno ou é de pequenininho que se entorta o pepino. É de pequeno que você coloca as crianças no lugar certo. Não adianta depois de velho que eu queria tanto ter feito isso, eu queria tanto ter feito aquilo. E eu quero dizer para os homens, pais, a responsabilidade da educação do filho
90% é do pai, não é da mãe, é do pai. É o pai que tem que ser o exemplo, não é mãe. O pai tem que dar exemplo para o filho. O pai tem que dar exemplo para a filha também, para que ela aprenda a respeitá-lo. Por que hoje está cheio de homossexualismo no mundo? Porque os pais não deram exemplo. Pai que briga com a mãe, pai que abandona os filhos, está sujeito a esse tipo de coisa acontecer. E a culpa é do pai, não é da mãe. E é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Tem muitas formas de ensinar para as crianças ainda pequenas a palavra de Deus. E eu quero aqui dar a dica para vocês. Vocês têm filhos ainda pequenos. Compre livros de historinhas da Bíblia para seus filhos. Compre livros. Adquira filmes que passem historinhas da Bíblia. Desligue o canal aberto de televisão, gente, pelo amor de Deus. Não deixe seus filhos verem televisão, de programa de criança na televisão, pelo amor de Deus. Isso está acabando com o nosso futuro. O futuro dos nossos filhos é tenebroso se nós deixarmos eles assistirem os canais abertos de televisão. Ainda criancinha, estão aprendendo a ser homossexuais. Desenhos animados mostrando homem beijando homem. E seus filhos estão vendo aquilo ali, estão aprendendo que aquilo ali é coisa certa. Desligue a televisão. Coloque coisas boas para os filhos assistir. E dessa forma, se nós fizermos assim, como disse lá Salomão em Provérbios 22, nós estaremos ensinando coisas boas aos nossos filhos. E com certeza, ainda quando ele estiver velho, nunca desviarão das coisas boas que nós ensinarmos para eles. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Era essa a palavra que nós tínhamos para hoje.